Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. E compartilhamos aqui informações, muitas entrevistas e, claro, quadros especiais diariamente. Ou seja, tudo isso a um clique do seu smartphone, televisão, computador, notebook, aonde você quiser e, claro, quando você quiser. Acessando também através da câmera do seu celular, apontando para o QR Code, você consegue ter acesso a todos esses conteúdos. Por isso, abre agora a câmera, olha, do seu celular, aponta aqui então para o QR Code e a gente tem toda uma programação especial de 20 anos da TVI te esperando. São diversos programas especiais: esporte, saúde, educação, qualidade de vida, política. Os dias também, olha, com Úrsula e Abraham Feldman, que são advogados e trazem aí perguntas suas e trazem respostas deles para tirar todas as suas dúvidas. Então, você encontra aqui. A gente fala sobre arte, cultura, cinema, poesia, tudo isso em um só lugar. Aqui, ó, entrando através, então, desse QR Code, você consegue ali assistir a todo esse conteúdo direto do seu tablet, notebook, telefone ou televisão. Por isso, consegue agora aí, olha, tviplay.com.br. Um streaming novinho que nasceu do nosso coração nesses 20 anos de TVI, pronto para você utilizar da melhor forma. Olha, através também do nosso Instagram você consegue acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de muitas informações, bastidores aqui da televisão, conhecer um pouquinho então sobre a nossa casa, a nossa família que é a TVI e, claro, os nossos apresentadores. Por isso, entra aí, TV Play Oficial, através do seu Instagram. Afinal, somos uma grande família. Olha, eu quero iniciar então aqui os nossos destaques do dia, já nesta manhã de quinta-feira, uma quinta-feira bem animada, hein? Hoje temos café com poesia e cinema, aquele dia de arte, cultura, poesia, aquela dica de filme. Então, hoje tem. Hoje também tem Conexão Pop. Tudo de atualidade, modernidade você encontra aqui. Então, já já a gente vem aí com o quê? Conexão Pop, logo em seguida, café com poesia e cinema. Olha, eu quero iniciar aqui então os nossos destaques do dia com uma notícia então que pegou todo mundo de surpresa, que os estudantes de medicina agora, eles terão que fazer uma prova. Isso mesmo, os estudantes de medicina, assim como os advogados ou estudantes de direito que fazem ali a prova para certificá-lo, então, se ele está apto ou não para começar a trabalhar como advogado, para então se tornar um advogado, que é a famosa e temida OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, os estudantes de medicina também terão aí, olha, que fazer uma provinha instituída pelo MEC no último ano, então. São 6 anos o curso de medicina, durabilidade aí de 6 anos. E no último ano, no período considerado como internato, que é o momento que o aluno já começa a ir ali às clínicas, o aluno já começa a fazer atendimento em hospital, começa a participar ativamente de cirurgia, já faz ali junto ao médico, claro, supervisionado por toda uma equipe, mas agora eles precisarão fazer essa prova de avaliação médica, ou seja, ela será oferecida ali em pelo menos 300 cursos da área de medicina, em 200 municípios do Brasil. Vai ajudar, então, ali a avaliar e selecionar os alunos que realmente estão aptos para lidar com essas pessoas, que são os seus pacientes e são vidas. Então, para além dos 6 anos, agora o estudante de medicina, ele vai precisar passar por esse exame de avaliação. Então,
Ele vai fazer essa prova, ele sendo selecionado, sendo avaliado, ele então vai estar apto ali ao atendimento. Ele não sendo selecionado, ele vai terminar os 6 anos da faculdade e ele vai precisar refazer novamente, assim como a OAB, assim como outros também, exames que são feitos para qualificar, para selecionar então quem está apto. Então, seria o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Então, agora o estudante precisa passar pelo ENAMED e ser selecionado. Caso ele não passe nesta prova do ENAMED, ele então termina os 6 anos ali da faculdade como médico, porém ele não está apto agora a atender. Então, ele vai fazer uma prova novamente até ele estar apto. O curso de medicina, por muito tempo, não teve esse tipo de avaliação. Até porque são 6 anos. Então, acredita-se que nesses 6 anos, no período ali de internato, no período de estudos, a prática e teoria, acaba que a pessoa vai, se familiarizando com as situações do dia a dia, ou seja, as idas aos postos de saúde, as idas aos hospitais, o entendimento ali, então, do corpo humano. E que ao findar o curso, a pessoa está pronta. Mas, devido então a alguns critérios que o MEC começou a analisar, entendeu que precisa sim, até porque o curso de medicina, quando a pessoa vai estudar no Paraguai, quando a pessoa vai lá para a Argentina e quer voltar para o Brasil, precisa fazer também uma prova, que é o Revalida. E o Revalida vai dar essa possibilidade, vai selecionar quem de fato estudou, quem está apto a lidar com essas vidas. Esse é um assunto bem polêmico, porque por muitos anos, não tivemos esse tipo de prova aqui, que é o ENAD, que é o Exame Nacional, então, de Avaliação Médica, e que agora muitos alunos estão questionando. Então, assim, quem já passou em medicina, quem formou, já está tudo certo. Agora, vem aí, para essa geração nova que está pronto para formar, já está na expectativa, vai precisar, então, passar por esse exame de avaliação e ser selecionado. Então, essa é uma questão que levantou aí nas redes sociais muitas opiniões, Além de tudo, por ser um assunto ali comentado no meio acadêmico também. Acredito que todos os cursos estão começando a ficar receosos, hein? Há também uma possibilidade do curso de biomedicina ter um exame de avaliação. Então, pode-se acreditar aí que daqui a alguns anos, eu diria que daqui a uns 10 ou 20 anos no máximo, muitos cursos aí, da área de saúde precisarão desses exames, até porque a gente lida com vida, e quando se lida com vida, a gente se fala no amor de alguém, o pai, a mãe, o filho, a avó, o avô. Então, não é só tocar o corpo como instrumento. Não é como no livro, não é como ouvir o professor falar que é um médico. É você vivendo a sua experiência. E cada corpo tem uma experiência única. Então, pode ser que um sintoma que o professor falou, ou que você leu, ou que outro paciente que você atendeu tinha e é semelhante, não é. Então, um exame, ou talvez uma cirurgia, ou quem sabe, um medicamento que você passe, não vai melhorar aquele quadro e pode até agravar a situação. Então, precisa sim que faça essa avaliação para que seja realmente ali recalculado a rota. A gente precisa humanizar. O serviço de saúde tem que haver humanização. No toque, ao tocar o corpo humano, a gente precisa entender que é um corpo humano. Então, é necessário sim esse tipo de prova, não só para medicina, mas para outros cursos também da área de saúde. Olha, eu quero falar com vocês aqui também, continuando os nossos destaques do dia, sobre a cidade de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade muito conhecida por suas belas praias, e sim, são praias bonitas que trazem muitos turistas aqui então para nosso sul baiano, além de toda a história de Gabriela, as gravações de novelas também que são feitas ali em Ilhéus, inclusive a novela recente da Rede Globo foi gravada por lá, diversos episódios entre Ilhéus e Uruçuca, que tem ali, esse contexto da região cacaueira. Então a gente sabe, a gente entende a importância e a relevância de uma cidade como essa, turística,
atrai muitos olhares, porém, alguns moradores, então, ali da Zona Sul têm reclamado da falta de pavimentação asfáltica, têm reclamado que quando começa uma chuvinha, os buracos que já existem ali nos bairros da cidade, nas ruas da cidade, começam então a prejudicar a passagem, tanto o caminho ali dos carros, o que gera também um congestionamento no centro da cidade, quanto também é prejudicial para os pedestres, né? A gente entende ali que é super difícil quando tá chovendo e começa a melecar o chão, sabe? Aquela lama, a sujeira. Então, essa é a reclamação que vem dos moradores ali da Zona Sul de Ilhéus. E a Zona Sul de Ilhéus, ela tem crescido muito no setor imobiliário. A gente vê quantidade de prédios grandes, são prédios muito bonitos e valores também ali, olha, bem carinhos. Então, esses novos moradores agora que chegam para essas residências de Ilhéus estão também reclamando. Por quê? Apesar de ter um visual lindo, vislumbrante, eu diria, você olhando aquela paisagem do mar, da sua varanda, pela sacada, apesar disso, é difícil quando chove você fazer uma caminhada ou você andar até mesmo com o seu carro, sair da sua residência, ir até o centro da cidade ou chegar até a praia. Por quê? Porque dificulta o acesso. E além de dificultar o acesso, muitos moradores reclamam que está quebrando aí, olha, o para-choque, está quebrando o farol. Está acontecendo também de gente que anda de moto, as motos estão dificultando ali o acesso, ou seja, Uber cancelando. Isso aí, olha, precisa ser resolvido com urgência. Coloca pra gente o vídeo, Cássio, por favor. Cássio? A gente tem um videozinho, então, que os moradores... Cássio, a gente tem... A gente tem um videozinho, então, dos moradores ali da cidade de Ilhéus. Eles, então, falaram sobre essa situação. Essa é uma situação que não é de agora. Outros bairros da cidade, outras localidades também estão passando por esse problema e a gente entende que nesse período, então, que vem chuva, um período mais friozinho, acaba dificultando ainda mais a situação, né? Porque quem precisa ali, olha, no dia a dia, vai para casa, Moradores volta... da Zona Sul de Ilhéus reclamam Tem toda da essa falta de questão. Olha serviço aí as de imagens, a gente pavimentação consegue asfáltica. observar uma cratera enorme, enorme. Como é que a pessoa passa ali de carro, hein? A gente consegue observar, olha, a moto se desviando. E isso é um perigo extremo. Imagina a noite aí. Os malabarismos que a pessoa precisa fazer. O tamanho dessa cratera, olha, no chão. É realmente complicado, né? Quando a gente fala de infraestrutura, de saneamento básico, pavimentação asfáltica, a gente fala sobre saúde também, tá? Então, qualidade de vida para os moradores e também por ser uma questão, além de tudo, uma questão de direito, tá? A gente vota, a gente consegue ali identificar esses pontos negativos e a gente precisa cobrar. A gente precisa falar, a gente precisa pedir. Porque não é verba pública, não são obras de verba pública. É verba que sai do nosso bolso. Se torna pública porque o Estado é quem vai agora fazer as obras. O Estado que é responsável por fazer o pagamento ali. Então a gente já sabe. É dinheiro que sai do nosso bolso através dos impostos e que é direito nosso cobrar que as nossas ruas, ao menos, a gente consiga passar com os carros, a gente consiga passar caminhando, a gente possa pedir um Uber e o Uber chegue até a localidade, porque assim fica difícil, né? Os moradores falavam ali muito que precisam fazer malabarismo ali pelas ruas, né? E a Zona Sul, gente, a Zona Sul é assim, no setor imobiliário, muito vendável. Então, é um setor imobiliário que precisa também cobrar, que precisa também falar, porque senão vai haver uma queda. E Ilhéus não pode acontecer uma coisa dessa, né? O turista chega, como é que o turista aluga ali uma casa, aluga uma pousada, aluga um local para ele ficar nesses dias em Ilhéus e ele vê uma cena como essa, se depara, como é que ele volta para a cidade? Quer voltar para Ilhéus? Não volta? Não, eu não voltaria. Se eu alugo um local
muito bonito, ai, que praia linda, mas a dificuldade ali, olha, em pedir Uber, a dificuldade em sair do bairro, eu acredito que é ruim para a cidade. Então, a gente precisa agora que tenha um olhar, a prefeitura precisa agora ter um olhar ali para as ruas de Ilhéus, e a gente não fala só para Ilhéus, né? Todos esses municípios aqui, eles precisam passar agora por obras aí de pavimentação asfáltica. A gente observa que esse tempo, então, chuvoso, mais friozinho, vai prejudicando. E claro, a passagem ali, olha, os carros não podem deixar de passar. Os moradores precisam sair de casa, então os carros vão continuar passando dia após dia. E vai continuar a mesma situação. Por quê? Porque a rua não vai ter tempo nem para ter obra, né? Porque assim, a chuva vai dia após dia, a cratera aumenta e aí fica difícil, né? A pessoa cai nesse buraco, ainda se acidenta, tem prejuízo com o carro, porque assim, mandar carro para oficina é gasto. Um para-choque quebrado, meu Deus, dinheiro no bolso, preparem, porque vai sair. Então agora a gente precisa que a secretaria e então, olha, de obras públicas, elas possam estar à frente. A gente entende que essa é uma situação que não pode perdurar. Então, fica o nosso pedido também, né? Os moradores aí da Zona Sul que pediram, falaram aqui com a nossa equipe de produção, pediram então, insistentemente, urgentemente, que essa seja uma situação resolvida. Então, que o mais breve possível a gente retorne aqui falando que essas obras aí de qualificação para essas ruas, elas aconteceram, que os moradores conseguem agora sair de casa sem precisar fazer malabarismo, sem correr o risco de cair. Imagina ali, pessoa passando e cai num negócio desse. Então, é complicado, mas a gente fica agora na expectativa, fica no aguardo, que muito em breve isso será resolvido, né? Será uma questão aí, olha, deixada para trás. Mas, por enquanto, a gente segue aqui batendo na mesma tecla, porque é um direito nosso, verba pública sai do nosso bolso, sai dos impostos de cada cidadão. Então, a gente precisa cobrar, porque é um direito nosso. Olha, continuando então os nossos destaques do dia, quero falar com vocês sobre o Dia Nacional da Língua de Sinais. Olha, quando se fala em Libras, quando a gente começa, então, a entender a importância, a gente precisa voltar lá atrás na história para a gente conseguir compreender. O Dia Nacional, então, da Língua de Sinais, a gente consegue entender que, para além de comunicação, é também uma questão social. É a gente entender que o outro, apesar das diferenças, ele é tão igual a mim. A gente consegue se comunicar com alguém que, embora tenha alguma limitação, ele tem uma inteligência surreal, surpreendente, eu diria. A pessoa que consegue, olha, se comunicar através de gestos, fazendo então alguns gestos e consegue fazer pedidos, consegue fazer agradecimento, consegue falar sobre si, consegue falar com o outro. E a gente volta um pouquinho na história para a gente entender. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, então, não acontecia nada de tão diferente para eles. A gente sabe que o Brasil era habitado pelos povos originários, os indígenas. E aqui era uma vida tão tranquila, rotineira, uma vida natural, tudo regado aqui. As plantas, a gente entende que o indígena tem uma ligação com a natureza, aos deuses dele. A chuva, a dança da chuva que é tão bonita também, para quem entende a importância da valorização dos povos originários, mas que a família real portuguesa desembarca no Brasil e algumas dessas pessoas que estavam ali então nessa viagem cansativa, e além de ser uma viagem cansativa, era uma viagem que trazia muitas doenças também, porque essas pessoas ficavam quase por meses ali nessas embarcações. Então, quem tinha uma doença, na época era considerado como a peste negra, provavelmente a pessoa não chegaria aqui às terras do Brasil com vida.
outras pessoas que desembarcavam chegavam com alguns problemas de saúde muito graves, precisavam ser cuidados, e os indígenas iam lá, tinham todo o cuidado, enfim, tinha aquela troca, né? A gente sabe que acontecia o escambo. Então, para além do escambo ali, com eles dando joias, espelhos, pente de cabelo, existiu o escambo também voltado para esse cuidado indígena que eles conseguiam passar ali, além de muita cultura, além de aprendizados, passava também cuidado. Então acaba que algumas dessas pessoas perdiam então ali a voz, e além de perder a voz, algumas já vinham de lá e não sabiam falar. E chegando aqui no Brasil, então, começam ali as primeiras academias, então, de língua brasileira de sinais. Como eram essas academias, já que era tudo diferente do mundo atual, né? Não tinha essa facilidade, não tinha os estudiosos. Porém, existiam pessoas que também eram capacitadas ali para ensinar a língua portuguesa. E essas pessoas capacitadas, então, que vinham com os portugueses, os professores da época, os poetas, eles começaram a entender que os indígenas, eles tinham um tipo de linguagem que era diferente e que, apesar de ser diferente, que eles conseguiam entender. E eles, dentro de os próprios indígenas, eles faziam ali alguns sinais e conseguiam conversar tranquilamente. E surge daí, então, o entendimento de que a língua de sinais poderia acontecer, poderia ser uma forma de comunicação entre eles. Então, o que era diferente se tornou algo natural. O que era diferente para alguns se tornou algo que fornecia, trazia conexão e trazia comunicação. Então, que neste Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que a gente possa entender que o diferente não é tão diferente como a gente acredita que é. Que o sinal que o amigo faz, que a forma que ele se expressa é tão bonita como a nossa, que a gente consiga respeitar cada diferença, né? Cada pessoa que nasce de um jeito único. O Brasil, ele tem essa miscigenação. E além dessa miscigenação, a gente consegue entender que, apesar de ser um país que poderia ser mais desenvolvido ou melhor desenvolvido economicamente, e em outros aspectos também, mas é um país que consegue se abraçar. É um país que, apesar das lutas, é um país resistente. O Brasil, ele abraça. Eu diria que o Brasil é uma mãe. E que se a gente conseguir, olha, mudar essas diferenças que existem dentro de nós, a gente vai conseguir ter uma nação melhor. Então, que nesse dia de conscientização, a gente faça pequenas diferenças no nosso dia a dia. Que a gente mude o jeito de olhar, que aquele olhar com estigma ele acabe, porque a pessoa é tão especial assim como a gente acredita que é. Então, que seja um dia regado de consciência, que a gente consiga entender que as diferenças, elas fazem parte dessa cultura tão bonita e que a gente consegue, olha, ser mais forte estando unido. Então, eu trouxe um pouquinho no tempo, trouxe a história para que a gente consiga entender que desde os primórdios era essencial a comunicação. Então, não importa a forma que ela vem. Se ela vem em braille, se ela vem em sinais, não importa. O que importa é você se esforçar para que você consiga entender também a língua do outro, né? Algumas escolas, elas já têm essa educação inclusiva. O que era opcional antes entre Libras ou espanhol na educação infantil, ou melhor, no Fundamental 2, né, que vai ali até o 9º ano, agora em algumas escolas é mais do que necessário. E até em faculdade também, a gente vê que sim, que existem matérias que são da Libras, que são da língua brasileira de sinais. Então, a gente percebe a importância, né? Então, que a gente também tenha a vontade, que desperte em você o desejo, a curiosidade de aprender. Quem sabe aprender primeiramente o seu nome. Acredito que vai ser uma experiência bem bacana, hein? Eu acredito que vai ser uma experiência nova. E o novo, a gente sabe, o novo marca. O novo é o início de tudo. Então, que você de casa desperte esse interesse em aprender uma nova língua. Uma língua tão bonita e uma língua inclusiva.
Olha, eu já quero agradecer aqui você que fica ligadinho conosco todos os dias, porque hoje também tem Conexão Pop, hein? E quando a gente fala, olha, sobre Dia da Libras, a gente fala sobre informações, a gente fala sobre atualidade, a gente fala sobre três meninas também que trazem aqui, olha, o mundo atual, o mundo jovem, o mundo moderno para a sua telinha e que é tão importante também no nosso dia a dia, né? Antes de chamar aqui, então, Conexão Pop, eu vou passar a nossa previsão do tempo, já que é esperado também muita chuva nesta semana, neste restante de semana, aqui para o sul baiano. Olha, Uruçuca, neste momento, está com a sensação térmica de 27 graus, predominantemente nublado. Chega a temperatura de 29 graus de máxima e 22 graus de mínima. A previsão, então, aí é de condições chuvosas para o restante do dia. Ibicaraí, nesse momento, está com 27 graus de sensação térmica, predominantemente nublado, chega aí a máxima de 29 graus, mínima de 21 graus, e as condições são chuvosas a partir das 15 horas, então. Itajuípe está predominantemente nublado, 28 graus, a sensação térmica deste momento, e chega a máxima de 29 graus, mínima 21 graus. As condições parcialmente nubladas, elas mudam ali entre as 16 horas e as 18. Então pode ser que o tempo fique mais firme ali no restante do dia em Itajuípe. Olha, Itabuna, aqui é a nossa sede, a gente é de Itabuna, a gente fica localizado no Alto das Comunicações. E por aqui, gente, é tanta mata, é tão bonito. Quando eu chego aqui na TV, ou saindo também, eu consigo ver, né, alguns animaizinhos, vêm por aqui, algumas aves, e eu vejo passarinho, é um canto, e é tudo bonito e encanta a gente, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pela natureza. Olha, nesse momento, a nossa sensação térmica é de 28 graus, predominantemente nublado, a máxima chegando em 29 graus e mínima podendo aí, olha, variar entre 21 e 22 graus. Tem previsão, então, de condições limpas aí por volta das 18 horas, então provavelmente à noite não vai chover. Mas você já sabe, né, que o tempo vira assim. Então, como há condições de chuvas previstas para o restante da semana, vamos deixar lá um casaquinho para não passar frio, para não pegar essa gripe, porque tem uma virose chatíssima chegando por aí. Então, as previsões para o dia de hoje são essas. Itabuna pode variar e pode vir também a ter um tempo mais firme a partir do meio-dia. Então, por volta ali de meio-dia, 1 hora, pode ser que o sol apareça, dê um tchauzinho pra gente e fique ali, olha, até o restante do dia. Hoje o pôr do sol é por volta das 15h30, então por isso que o tempo vai estar mais firme a partir das 18 horas. Olha, então eu quero agradecer aqui você que ficou conosco, dizer o seguinte, a nossa programação ela continua, hein? A nossa programação continua agora com Conexão Pop. Após o Conexão Pop eu volto aqui com vocês então com mais destaques, mais notícias e logo em seguida vem o que é café, poesia, cinema, arte, cultura, tudo isso em um só lugar. Então pode rodar a vinheta. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política,
falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montargil e estou muito animada para o nosso episódio. Aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele. Oi, gente! Bom dia! Eu também estou muito animada. Acredito que este episódio a gente vai ser, polêmicas. Exatamente, meninas. Hoje o episódio de hoje tá polêmico e eu espero muito que vocês se identifiquem, né, gente? Porque quem não ama acompanhar uma treta no mundo digital? Eu gosto. Então, qual é o tema de hoje? Polêmicas no meio digital. É isso aí. O que tá em alta, inclusive, muita coisa vai aparecer por aqui nessa telinha hoje. Exatamente. Mas antes de iniciarmos, meninas, vamos falar sobre os nossos canais. Estamos transmitindo ao vivo pela TVC 24.2, também no YouTube, TVI Play, só colocar que já vai aparecer o nosso programa. Também tem o Instagram da TV, TVI Play Oficial, e o nosso Instagram, Conexão Pop TVI. Então vamos para essa tretas no mundo digital, né? Sim. Porque são muitas polêmicas pra Deus do céu. acompanhar. A gente fica até perdido, né, Luma? Sim, sim. São uma correndo atrás da outra e uma que já rola cancelamento, a outra que acabou, não tem mais E engajamento. essa semana tá bombando. Foi. Bombando de coisa. Meu Deus do céu. Até difícil acompanhar. Pra quem não sabe, as tretas digitais são coisas que acontecem aí com os famosos, com pessoas que estão nesse meio do digital, né? São as confusões entre eles. Você que está em casa, já presenciou
alguma confusão dessa? Tá acompanhando alguma que está em alta aí? Comenta aqui nos comentários pra gente discutir sobre elas também. Meninas, vocês costumam consumir esse tipo de conteúdo nas redes sociais? Eu sei que é impossível não consumir, né? É exatamente isso. Infelizmente, é impossível a gente acabar não topando com alguma polêmica digital, né? Mas o que me preocupa realmente é em como a rede social vira tudo entretenimento, transforma tudo em entretenimento, sabe? Até coisas que deveria ser levado a sério. Por exemplo, há tretas que realmente são só ruídos, são só coisas fúteis, coisas bobas realmente. Mas existem tretas que são carregadas de preconceito, né? Que levantam, que expõem questões estruturais, como racismo, como misoginia, como homofobia. Enfim, essas tretas, elas acabam virando entretenimento, quando na verdade deveriam ser levadas a sério, porque isso é muito grave, meninas, né? É muito importante a gente ter consciência sobre isso, de que não é só entretenimento. Exatamente, Ana. E é como você falou, né? As pessoas hoje em dia fazem dessas polêmicas, dessas tretas, engajamento. Exato. Porque hoje tudo engaja, gente. Querendo ou não, é uma frase meio horrível de se dizer, mas hoje tudo engaja. As pessoas querem números, querem seguidores, querem fama. Então, a forma que elas conseguem, às vezes, não é 100% orgânica, né? Sim, exato. E as pessoas tratam tudo muito como mimimi. Ah, é mimimi. Ah, é besteira. Quando na verdade não é, sabe? E isso é muito preocupante, porque naturaliza violências e transforma o mundo digital em um campo de batalha onde nós temos que estar a todo momento em alerta. E não tem que ser assim, né, meninas? Isso mesmo. E juntando com essas tretas, também tem muita fake news que acontece, Nossa, né? É verdade. Pra quem... Uma hoje tá... Passa aí, gente, já fala. Vamos passar a fala cá, tá, gente? Então, assim, hoje, como a Uma falou, hoje em dia as tretas acabam sendo coisas que, né, às vezes são falsas, as pessoas passam informações erradas. E isso é muito grave, gente, porque às vezes causa um cancelamento que a gente não espera. Sim, é verdade. A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui sobre isso e eu espero que vocês se sintam sensibilizados, até porque muita gente comenta coisas sem noção na internet. Sim. Né? E a gente não tem noção da dimensão do que isso pode fazer com a pessoa e é muito importante a gente alertar sobre isso aqui também no programa de hoje. Eu acho assim, Luma, que a gente precisa entender... Luma ou Gabi? Gente... Gabi, só um minutinho, gente. Luma já volta ativa. Então, Gabi, eu acho assim que a gente precisa entender que a desinformação também é um projeto político, sabe? Não é só uma fofoca errada. É uma estratégia que manipula a opinião pública, que desmobiliza, que afasta as pessoas da consciência da política real, realmente, sabe? E um exemplo gritante disso, gente, foram as eleições de 2022. Cara, a quantidade de fake news que, sabe, vídeos manipulados, mentiras descaradas que foram propagadas durante... né, essa eleição no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, véi, é surreal. Foi assustador, não é mesmo? E a gente para, assim, pra pensar, porque, tipo assim, muita gente acreditou. Muita gente acreditou, muita gente compartilhou, muita gente votou baseado nisso, né? O que é muito preocupante, Gabi. Exatamente, Ana. E a gente vai dar um recadinho aqui pra vocês que Luma vai ficar um pouco fora do programa de hoje por tópicos sensíveis. Então, espero que vocês gostem do próximo acompanhamento. Sou eu e Ana, né? E eu espero que vocês também o entendam e consigam se identificar com a gente, né? Com o programa de hoje. Sim, exatamente. Seguindo a pauta que você tava falando,
Ana, eu acho muito interessante também a gente tocar sobre esse assunto, porque as fake news não são só fake news, né, gente? Não. Acaba afetando a vida da outra pessoa e também decisões políticas, exatamente. Exatamente, você falou em decisão política. Na verdade, eu tinha falado primeiro. Só puxei o seu gancho. Você puxou o gancho agora. Tem um certo caso de um deputado em questão que ele é um desserviço total. Completo de serviço, porque ele utiliza da visibilidade que ele tem para propagar discursos de ódio, para propagar fake news, sabe? E aí atinge principalmente jovens, atinge principalmente pessoas que não têm acesso a fontes confiáveis ou que não foram pesquisar a fundo se é realmente aquilo é verídico ou não, sabe? Eu acho que tem uma frase que a gente escuta muito, né, das pessoas, que é: a internet é terra sem lei. É verdade. Mas não é não, tá, gente? E vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês veem nas redes sociais e com o que vocês comentam, porque nem tudo é 100%, tá? A gente só posta, a gente só faz as coisas quando a gente quer que as pessoas saibam. A gente não sabe tudo 100%, né, por trás do que tá acontecendo. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com isso. Agora, passando pro próximo bloco, vamos falar de algo muito interessante. Ai, bora lá. Porque assim, ao ver dos influenciadores, será que isso é bom, é positivo? Ser polêmico engaja, afinal das contas? Então, eu acredito que ser polêmico engaja sim, né? Vixe! Eu acredito que sim. Porque, assim, muitos influenciadores, inclusive, utilizam dessa ferramenta para ganhar curtidas, para ganhar engajamento, fazem ali o seu marketing, não é mesmo? Exatamente. É uma coisa bem... Eu acho assim, né? Que as polêmicas, elas vão te trazer um resultado negativo e um resultado positivo. Enfim, o engajamento então, assim, acontece. Por exemplo, para alguns influenciadores como a Sossô Careca, que eu já falei aqui, a Sofia Lacerda, ela é jovem, gente. Então, assim, toda a polêmica que vem através dela tem um quê positivo, né? Porque ela só ganha muito mais seguidores e pessoas que acabam, né, se identificando com ela. Agora, tem influenciadores como a GK, que a gente vai falar aqui no próximo bloco pra vocês, que simplesmente sofre um cancelamento. E tem que sumir da internet, porque às vezes a pessoa não consegue lidar com toda aquela, né? Vamos dizer, aqueles comentários de ódio. Porque, sendo bem sincero aqui, tá, gente? Se você faz um comentário de ódio na internet... Tem que tomar cuidado, tá? Porque a internet não é terra sem lei e também acaba afetando o psicológico dessa pessoa. E isso não é muito legal, né? De se fazer com o outro. Sim, a pergunta que a gente tem que fazer, Gabi, é a que custo? Sabe? Exatamente. Porque sabemos que a polêmica ela vai engajar e que muitos influenciadores utilizam dessa estratégia como marketing. Mas assim, a que custo? Porque a pessoa vai acabar crescendo, ganhando curtidas através de posts negativos, através de comentários, de discursos de ódio, né? À custa de reputação de pessoas inocentes ou até mesmo da saúde mental de outras pessoas. E aí a gente para pra pensar, é esse tipo de influenciador que eu quero seguir? É esse tipo de figura pública que eu quero acompanhar? Né? A gente também tem que ser consciente quando paramos para pensar no outro sobre a empatia, sabe? Porque se eu acompanho um influenciador... Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Eu não vou acompanhar influenciadores, figuras públicas que são racistas ou que propagam discursos de racismo. Do mesmo jeito que eu sou uma ativista social. Então, eu não vou acompanhar figuras públicas que não têm consciência de classe, sabe? E aí a gente vai, cada um... tendo a sua opinião, o seu espaço ali de saber escolher quem vai dar engajamento, porque apesar da polêmica, né, existem vários tipos de polêmica também, né, como o Gabi explicou, tem aquelas negativas, tem aquelas positivas, mas a gente tem que saber escolher se aquela negativa vai valer a pena a gente acompanhar.
Exatamente. Cássio, passei pra gente na timeline a polêmica que eu vou falar, que tá dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias, que é sobre a Mari Menezes, os Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e o podcast da Camila Loures, né, que estrear agora, inclusive hoje, na quinta-feira, e ia ter como convidado Lucas Guimarães, que é o marido de Carlinhos Maia. Passa aí pra gente, Cássio, na timeline, pro pessoal saber o que eu tô falando. E assim, gente, a polêmica começou da seguinte forma, né? Sim. Enquanto o Cássio não aparece com as fotos pra vocês. A Mari Menezes, recentemente, foi anunciada como apresentadora do Podcasts, que é um podcast que apresenta com Camila Loures, né? E sim. a cada temporada ela vai trazendo um apresentador novo, né? Pelo que eu entendi, porque eu não acompanho muito, né? E acabou que a nova apresentadora, que ia, né, estrear essa semana, e entrevistar o marido de Carlinhos Maia, que era Lucas Guimarães. E aí? E aconteceu que, recentemente, uma semana antes de estrear o podcast, eles tiveram uma treta nas Meu redes Deus. sociais, porque Mari Menezes deu uma entrevista recentemente que foi ao ar, falando que a experiência que ela teve com o rancho não foi tão boa assim. E aí, meus amigos, foi o suficiente para Carlinhos Maia não levar desaforo para casa. Sendo que, no meu ver, eu acompanhei todo o processo, né, para vir contar para vocês. Eu não vi ela falando negativamente ali, não. Ela só disse que a experiência dela não foi boa, mas que ela adorava o projeto. Sim. Mas isso foi pauta suficiente para ele vir na internet se defender sobre o projeto. E trouxe print, trouxe tudo, trouxe Eita, áudio. desgraça. Como o ser humano Trabalha já com não gosta print. disso, né? Ele gosta de provas, né? Pra serem verídicas. E acabou que aconteceu um tumulto, né? Resposta de stories de lá, stories de cá. E aquela guerrinha, sabe? Que não tem fim. E a gente acaba percebendo que é besta, né, gente? Porque é algo tão sutil, não teve algo muito grosseiro e negativo na fala dela. Porém, como ele se sentiu atingido, acabou acontecendo essa tretinha na internet e o povo já começa, né? Todo lado da Mari, todo lado do Carlinhos. Inclusive, o podcast das Camila lançou uma nota, deu um comunicado de esclarecimento, cancelando a participação dele hoje, na estreia com a Mari. Inclusive, gente, eu estava acompanhando, eu queria muito ver como ia acontecer esse programa. Mas é muito interessante como essa polêmica, essa tretazinha que aconteceu recentemente, foi positivo para ela. Sim. Gente, até Virgínia entrou no meio, sendo que Virgínia não tava nem envolvida. É engraçado como a internet, ela consegue, né? Dar um giro entre os influenciadores. E é assim, gente... não estou falando que eu estou do lado de um, estou do lado do outro, tá? Até porque eu só acompanho a Mari Só Menezes. apresentando. E mesmo acompanhando um influencer, eu acho que a gente... Tem que ser sinceros, tem que Sim. falar se tá certo, se tá errado. E nesse caso, eu acho que não teve necessidade de ter acontecido todo esse tumulto, né? Foi... Então, assim, é muito interessante como essa polêmica, voltando, né, Ana, pro tópico, engajou, de certa forma. Por quê? Acaba engajando o programa, Sim. que ela ia apresentar o podcast, acaba engajando Virgínia, que não tinha nada a ver, mas entrou ali no meio, acaba engajando ela própria e ele, né, o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. E é muito interessante como a internet faz isso com a gente, né? Então, assim, quando a internet decide apoiar alguém, nossa, eles colocam a pessoa num pedestal, gente, é surreal isso, eu fico impressionada. Surreal mesmo. Mas quando eles decidem cancelar, meus amigos, prepara a terapia. Gente, esse negócio do cancelamento é uma coisa muito louca, sabe? Porque deve mexer tanto com a saúde mental dessa pessoa que está sendo cancelada, né? Às vezes o cancelamento vem por atitudes ruins, óbvio. E aí, quando elas são cobradas, elas acabam virando vítima do cancelamento. Mas o cancelamento não é bom, né? Deveria ser de uma forma mais empática, e dizer, olha, você errou, mas, né, bora abraçar. Mas não, tipo, o hate, ele é muito forte, ele é muito pesado. Isso é horrível, é horrível. Exatamente, Ana. E eu fico muito preocupada com essa nova geração que tá entrando na internet, esses novos influenciadores que são mais jovens. Sim. Porque a internet, gente, é um mundo gigante. Tem de tudo. Tem de tudo, essa é a verdade. A gente tem que estar cada vez mais conscientizando as pessoas, porque um influenciador, por exemplo, que seja novo, adolescente, na sua faixa dos 10 para 15 anos, não tem dimensão
Não tem dimensão do que é sofrer um hater, entendeu? Não. Por algo simples no cotidiano dela, entre aspas, né? Que ela faz. E, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a verdade. Os pais que decidem tornar a vida dos seus filhos públicas, tomem cuidado. Se atentem, monitorem, fiquem ligados, porque vocês podem estar prejudicando também a saúde do seu filho por conta disso. Sim, exatamente. Uma coisa, gente, tem que ter cuidado com o que a gente consome também, com o que a gente compartilha, com o que a gente reproduz. Porque o cancelamento, ele mata, sabe? Destrói a nossa autoestima, destrói a nossa saúde mental. Então, imagine para esses jovens que estão entrando agora no mundo digital, ou até mesmo gente que já está lá há muito tempo. Você mesmo vai falar da GK na estante, né? E como o cancelamento, ele deixa a gente, cria uma bolha obscura, sendo aqui agora metaforicamente falando. Cria uma bolha, sabe? E a pessoa fica presa lá dentro, sendo sufocada, sabe? E aí ela pode acabar se suicidando, pode acabar cometendo realmente atos ruins por conta disso. Exatamente, Ana. E é algo muito importante a gente falar sobre isso no programa de hoje, porque tem pessoas que até podem estar nos assistindo, né? E não tem dimensão do que acontece, né? Por conta desses cancelamentos, por conta dessa distribuição de ódio. Porque, gente, eu vou voltar a repetir aqui, a internet ela não é terra sem lei, tá? Então, assim, tomem cuidado com os comentários que vocês fazem, porque vocês podem até pensar, mesmo sendo errado, vou confessar pra vocês, infelizmente a gente não tem como controlar isso, né, do ser humano, mas a gente não pode escrever tudo que a gente pensa. Tá? Porque quando se trata de outra pessoa, a gente não sabe se essa pessoa tem algum problema psicológico, se essa pessoa tem uma ansiedade, se essa pessoa se trata em relação a isso. Tanto que a gente já falou aqui também no programa sobre a Vanessa Lopes, que foi uma influenciadora que passou por isso e todo mundo viu no ao vivo, no reality show, né, do BBB, que inclusive terminou recentemente, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode destruir a vida de outras pessoas. Nossa, Gabi, foi forte. Foi forte essa fala agora. E, cara, isso é muito verdade, sabe? Porque a gente não conhece o que o outro passa. A gente não conhece as dificuldades dele e o que ele tem que viver todo dia para estar aqui hoje. Saúde mental é um assunto muito sério. E a rede social, sabe? A internet, como o Gabi diz, as pessoas acham que é terra sem lei, que podem falar o que quer, que pode propagar o ódio, mas assim, discurso de ódio é crime. Sabe? É uma coisa criminalizada porque não é certo. Não é porque tá na internet, o que leva a outra coisa. Muitas pessoas se escondem no anonimato, achando que não vão ser descobertas, achando que, não, tá tudo bem, vou lá falar o que eu quiser. Só que não é bem assim que funciona e não pode ser assim que funciona. Exatamente, Ana. E é algo importante ressaltar, é que essas polêmicas, essas tretas, acabam desenvolvendo isso também, né? Um hate maçante, um comentário, né, que não é muito agradável. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente se envolve na internet, né? Porque, assim, às vezes a gente pode até se envolver com uma treta besta, que não tem muito nexo nem cabeça. Mas a gente acaba desenvolvendo um hater negativo pra cima de você, que você nem tinha dimensão que, né, poderia passar com verdade. isso. Então, assim, essas pequenas tretas, como eu falei aqui agora recentemente da Mari Menezes com Carlinhos Maia, ela pode ter se saído beneficiada, né, desse momento, primeiro momento. Porém, ele não. Ele tá recebendo hate maçante, né? Então, assim, a gente tem que se atentar muito a essas coisas, né, Ana? Sim, com certeza. E aí você tá falando muito sobre esse hate e eu fico chocada porque a internet acabou virando uma bolha de perfeição, sabe? Onde as pessoas têm que entregar perfeição, performance, tem que ter engajamento e acabam se apegando a essas pequenas polêmicas, mas também podem esquecer das consequências que elas trazem, sabe? Porque a gente é uma figura pública e acaba que os nossos espectadores muitas vezes não gostam da gente. Então, assim, vamos receber um hate a mais e se a gente não tiver saúde mental para lidar com isso, acaba sendo uma coisa muito problemática.
falando sobre saúde mental, vou aproveitar o seu gancho para entrar no próximo bloco dessa temporada, desse episódio de hoje, que é a saúde mental e os filtros irreais. Como a gente lida com isso, minha gente? Eu acho muito interessante a gente já ter falado sobre isso um pouco mais antes, né, no programa, e a gente enfatizar isso, até porque a gente está nas redes sociais. E hoje o que a gente mais preza, né, é a saúde mental, é o nosso bem-estar, porque antes de tudo a gente, né, tem que lidar com o mundo lá fora, né? Então, para começar esse bloco, eu quero falar sobre o cancelamento. A gente já falou um pouco antes, mas eu vou enfatizar para vocês o quanto é importante a gente não destilar ódio gratuito na internet. Até porque você pode até estar comentando na foto de uma pessoa que você achou feia, achou um defeitinho nela, mas você já parou para pensar se essa pessoa já não deve ter visto esse próprio defeito nela mesmo? E não deve ter se sentido insegura com isso? Então, assim, é muito importante vocês tomarem cuidado, né, na hora que vocês forem digitar alguma coisa. Nossa, Gabi, isso é verdade. Eu tenho experiências próprias para falar sobre isso, né? Recentemente eu postei algumas fotos com cabelo bem black, com uma mulher negra, assim, ressaltando os meus traços negroides, e eu recebi, não só recebi, como já recebo há algum tempo, comentários racistas sobre isso, né? Eu também sou uma pessoa magra, né, de porte alto, e já recebi diversos comentários falando, né, me chamando de Olivia Palito. Isso a gente recebe até na escola, né? Então, o bullying começa, ó, muito cedo. Exatamente. Muito cedo. Mas é importante enfatizar que se eu não fosse bem resolvida comigo mesma, eu ficaria mal, sabe? E isso acontece frequentemente, todo dia, sabe? Toda semana. É constante. As pessoas recebem comentários que não deveriam receber. Então, nós precisamos nos conscientizar, nos responsabilizar pelas nossas ações, sabe? Nós precisamos ter consciência de falar, olha, eu não gostaria de receber um comentário falando sobre o meu corpo. Eu não gostaria de receber um comentário falando sobre a minha etnia. Então, assim, gente, sejam responsáveis. Tenham consciência política também, sabe? Falando sobre esse tópico, eu vou falar agora sobre o cancelamento da GK, tá, gente? GK, ela é uma humorista, atriz, influencer e fashion, né? Fashion. E assim, recentemente, ela tá em paz com a internet, vamos dizer assim, ela fez as pazes. Mas ela sofreu um cancelamento tão agressivo, tão forte, por conta das suas atitudes e aparência física. Né? A gente sabe que todo ser humano é suscetível a erros. Sim. Isso aí, sem dúvidas. Porém, a gente precisa estar atento ao que a gente fala, né? Sobre as pessoas no mundo digital. Porque nem sempre essa pessoa vai acatar o seu comentário como uma forma positiva, vai saber lidar com o seu comentário, não é mesmo? E ela recebeu um hate tão maçante que ela teve que sumir da internet, né? Pra conseguir lidar com Eu lembro, né, que ela desapareceu discurso de ódio mesmo. que ela vinha sofrendo. E com isso, ocasionou que ela começou a ver o pessoal que estava do lado dela, né? Os amigos. Então, assim, ela reformulou as suas amizades, reformulou a sua forma e postura de lidar com as redes sociais. E quando ela se sentiu 100% pronta para voltar, ela voltou radiante. Foi mesmo, foi uma nova era dela, né? Exatamente. E ela explica em algumas entrevistas que aquele cancelamento para ela foi muito agressivo, que ela não soube lidar. Tipo, ela sabia que ela estava exagerando nos procedimentos estéticos, mas ela não tinha a dimensão que o pessoal na internet estava, né? Falando pra ela. Aí foi a era do clean girl dela. Tirou tudo, suavizou tudo, natural, o máximo. Então, assim, hoje ela tá radiante. É muito importante a gente ver também essa parte boa, né? Tipo assim, a pessoa conseguir superar. Porque tem muitos influenciadores que não conseguem, simplesmente somem das redes sociais. Não consegue mesmo. E isso é muito interessante falar, Gabi, porque apesar do hate horrível que ela recebeu,
ela conseguiu dar a volta por cima, sabe? Ela superou realmente como uma mulher guerreira, como uma mulher forte, voltou, ela tá linda. Não tá? Ela tá participando de cada evento que eu fico, meu Deus. Ela conseguiu finalmente, né, chegar onde ela queria com a carreira dela. E eu lembro que no início que ela começou a colocar os looks, né, um pouco Sim. mais fashionistas, um pouco mais polêmicos, a internet caía em cima dela, falando tipo, ai, que coisa feia, você não vai conseguir chegar lá. E tipo assim, Ela provou o contrário. Ela provou o contrário. e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver superação. A gente não quer ver as pessoas literalmente se afundando com o que a gente lê. Não é mesmo, Ana? Exatamente. E quando a gente fala também de influenciadores, porque assim, pessoal, existem influenciadores que sofrem muito com isso, como a GK, né? Foi um exemplo disso. Mas também tem o público, né? Temos nós, espectadores, que acompanhamos certos influenciadores. E como eu disse, a rede digital, né, a internet está sufocada por performance, né? A gente tem que entregar a todo momento perfeição. A gente tem que entregar a todo momento aquilo que talvez nós nem somos, porque nós acompanhamos certas pessoas e queremos nos espelhar nelas. Queremos ser iguais a elas. Isso destrói a nossa autoestima. Isso destrói a nossa saúde mental mesmo, sabe? E até mesmo consciência política, voltando a um tópico que eu tinha falado bem antes, né? Sobre a gente, Gabi, a gente saber escolher quem acompanhar. Sabemos que o hate, né? O discurso de ódio é uma coisa horrível e não deve acontecer, sabe? Mas isso não acontece só na rede social. Isso acontece também na vida real. Acontece muito na vida real. E isso é uma coisa muito ruim, sabe? Porque às vezes. Já entendemos. Ai, gente! Pode terminar sua fala, fique tranquila. Ai, meu Deus, já acabou. O assunto tá tão bom. Quando o assunto é bom, a gente consegue desenvolver rapidinho, É né? mesmo. Minha gente, espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje e que também tenha servido como alerta para vocês, tá? A gente sempre vai estar trazendo tópicos muito importantes para discutir, porque a gente sabe que ser jovem, né, nessa altura do campeonato, acaba que a gente comete uns errozinhos que a gente tem que ter uma puxadinha de orelha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo, até a próxima e siga a gente nas redes sociais. Conexão Pop TVI. Conexão Pop TVI. E até a próxima. Então, outra coisa, pessoal, que assim, todo mundo é suscetível a erro, né? Não somos perfeitos. Então, se alguém errar, não chegue nela e maceta, não. A gente dá uma crítica construtiva, sabe? E nós também temos que entender que nós somos nós e precisamos ter consciência, precisamos ter cuidado de como nós agimos, do que nós falamos, como reproduzimos e também escolher bem quem acompanhar. Eu espero mesmo de todo o meu coração que vocês tenham gostado do programa de hoje. Também quero deixar um abraço à nossa queridíssima Luma, né, Gabi, que infelizmente Exatamente. teve que sair do episódio por questões pessoais, mas olha, eu sei que ela ia dar um show aqui também. Então, fiquem, até a próxima, tchau, tchau! E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Olha, estou de volta aqui com vocês. Já quero trazer também uma atualização do caso do homem que foi morto, então, por uma onça em Mato Grosso do Sul. Ele foi arrastado, então, ele era o caseiro ali de um sítio em Mato Grosso do Sul e foi arrastado, então, por uma onça. E agora, essa onça pintada, ela foi identificada, então, após a equipe de resgate, juntamente com a polícia ambiental e alguns familiares desse rapaz, eles terem ido em busca, então, do corpo ou dos restos mortais. E ao chegarem no local em que tinha muitas pegadas e além de que o mato estava muito revirado, as folhas mexidas por ali e mostravam que houve sim uma luta. Ele tentou lutar pela vida, ele tentou se desvencilhar ali do animal, mas infelizmente teve um desfecho trágico. Jorge Ávalos, de 60 anos, ele então teve ali os seus restos mortais encontrados em uma trilha, inclusive que ele fazia diariamente um percurso, e agora os seus familiares, né, estão na busca tentando identificar ao menos qual foi o animal. Durante essas buscas, a Polícia Ambiental, que está envolvida também nesse caso, investigando, conseguiu identificar uma onça macho. E essa onça ela estava bem magrinha, debilitada, muito frágil. E acredita-se na possibilidade de que foi esse animal que possivelmente que fez o ataque a Jorge Ávalos. Entretanto, haviam mais 3 animais que passavam ali pela região. Ou seja, outras 3 onças também que chegaram nessa mesma filmagem desse dia que aconteceu o ataque, a entrarem na residência. E o momento em que as onças chegam até a residência, ele não estava lá. Ele tinha ido fazer um passeio de barco e nesse passeio ele costumava pescar. Quando ele retorna até a residência, em algum dos momentos que ele vai descer e pega todo o equipamento de pesca, os movimentos do Jorge, a Polícia Ambiental consegue identificar de que isso chamou a atenção da onça. Então, que ela já estaria acompanhando ali o percurso do Jorge. Entendia que ele pescava, retornava no final do dia. E que nesse momento em que ele pega ali os equipamentos, a vara de pesca e vai descer do barco, é o momento em que a onça se aproxima. Quando a onça se aproxima do rapaz, ele tenta pular para uma parte seca ali do sítio, uma ponte. E nesse momento a onça então ataca ele e arrasta. Então foi realmente marcado ali, tanto pelos restos do corpo do Jorge que ficou pelo caminho, quanto pelas imagens de câmera e, além de tudo, as marcas ali das patas desse animal. Esse foi um caso muito triste, um caso que mexeu com todos nós, principalmente porque a gente sabe que é um animal irracional. A onça pode ter reagido ali, claro, em sua defesa, vendo a movimentação, ou por ela realmente estar faminta e atacou o Jorge. No entanto, nós, quanto TV, deixamos o nosso sentimento, deixamos os nossos pêsames à família do Jorge por esse momento tão difícil, tão delicado. A gente tem as imagens aí, coloca pra gente, Cássio, por favor, a imagem do Jorge e também, ao lado da imagem, está ali um dos animais que foi capturado agora pela Polícia Ambiental, que trata-se de uma onça pintada no sexo masculino, ou seja, é uma onça macho, e ela agora está
sendo levada então ali por toda a equipe, pela Polícia Ambiental, para fazer então a avaliação do animal, entender se ele teve realmente um contato ali com o Jorge ou se foram os outros, né? Porque eram 3 onças ali, 2 onças pintadas fêmea e uma onça pintada macho. Essa imagem aí é do Jorge Ávalos, de 60 anos. Realmente é uma tristeza todo esse caso, né? Uma tragédia sem fim. Mas fica um alerta também para essa época do ano. A gente aqui, eu falo nós da Bahia, que essa é uma época de chuva, é uma época que animais peçonhentos adoram sair ali então da mata. Cobras, a gente já viu uma grande quantidade aqui, olha, em Ilhéus, cobras caminhando, passeando ali pelas ruas da cidade. Itabuna também já foi encontrado aqui em 2 bairros, no São Caetano e no Jaçanã. Além, né, da mata, é uma região de mata, São Caetano tem muito, Jaçanã nem se fala, hein? Então é bem perigoso e, além disso, os escorpiões também estão aí. Então são animais peçonhentos, perigosos, oferecem riscos à vida. Então vamos ficar de olho, ficar atento. Além de tudo, esse caso traz ali também, desperta uma curiosidade na gente, e foi o seguinte: o Jorge, ele teve um encontro já com essa onça, e no encontro com essa onça, ele achava que o animal nunca iria atacá-lo, mas aconteceu, infelizmente, essa fatalidade. Olha, estou aqui com vocês também hoje falando sobre poesia, arte e cinema. Dia de cultura, dia de receber dicas imprescindíveis para o seu final de semana. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de café com poesia e cinema. Vocês sabem que todo dia de café com poesia e cinema, a gente tem aquela dica de filme, tem uma poesia bonita, e além da poesia bonita, a gente já sabe, né? Tem muita cultura, tem cinema. Dessa vez é com Raquel Rocha, psicóloga e cineasta. Roda pra gente, Cássio. Vitor Augusto Xavier. Estou aqui do lado do meu pai, Ademilton Batista, que é escritor, poeta e muitas coisas mais. E esse é o episódio 5 do programa Café com Poesia e Cinema, a sua reestreia como quadro do programa TVI News. Quero mandar um abraço especial aqui para Barbosa, para o pessoal da produção, Tamires, Rafael, Silas, para a Pérola que precedeu a gente. E só passando para lembrar, pessoal, que amanhã é comemorado os 100 anos do abrigo São Francisco de Assis, que é um abrigo maravilhoso, um abrigo especial para a nossa cidade, e eu vou ter o prazer de fazer um documentário sobre, tá? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Muito bom dia, meu pai, como estás? Bom dia, Vitor, bom dia, Raquel, a nossa entrevistada de hoje. Com certeza, vamos apresentá-la já já. Eu, antes de passar para você de novo aí o fone, para você anunciar a nossa convidada de hoje, eu acordei cedo hoje, né, com proposta de descansar um pouquinho mais até, para poder fazer o programa aqui mais descansado, mas o poeta hoje, ele não me deixou dormir. Acordei, era 6 horas da manhã. Por que eu não estou surpreso? E só fui dormir novamente lá depois das 8 horas. Eu estou aqui meio aceso ainda por causa da medicação que eu tomo, né? Então, ele me passou essa mensagem para eu falar aqui para os telespectadores, né? Ele disse aqui assim: sejam bem-vindos à nossa nave, ao nosso mundo mágico e dourado. Aqui no nosso barco, as ondas batem calmas e os ventos sopram nas velas favoráveis. No mar de plumas brancas, os peixes são esferas iluminadas. Os sonhos contidos nos levam a um céu onde as estrelas são infinitas e o sol reflete uma luz de um brilho totalmente prateado. Isso é uma bênção do universo, porque todos os dias
são renovados. Essa é a mensagem que o poeta disse para mim hoje cedo, né? E eu estou passando aqui para vocês. Olha, pessoal, eu não estou surpreso porque esse poeta ele acorda meu pai no meio da noite, o faz escrever, e é uma energia cósmica que surge, né? Se manifesta nele e aí o inspira. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, pessoal. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma afetividade tamanha. Foi minha professora, tá? De cinema, especificamente de cinema no Divina Providência. E hoje eu tenho o prazer de dizer que é a minha colega de trabalho, a cineasta e 1001 coisas mais também, Raquel Rocha. Raquel, muito bem-vinda ao nosso programa. Sim. Pois teve até cantoria, né? Foi, eu fiz um Eu karaokê lembro. da minha letra, né? Que eu escrevi na melodia do Sol Emil, que eu cantei aqui, inclusive, a semana passada. Eu não sei se saiu, eu vi lá, eu desafinei um pouquinho, mas devido ao ar-condicionado, a posição também, né? Fogo. Mas eu tive aqui cantando a minha letra no ritmo do Sol Emil. E eu gostei até do que eu vi, viu? Em relação ao que eu tenho para trás. Bate-papo maravilhoso. Mas seja bem-vinda, É viu? uma alegria estar Você, aqui com é um prazer estar aqui recebendo você. Você é uma pessoa muito querida da gente, viu? Obrigado, Raquel. E olha, pessoal, Raquel, ela tem aqui uma biografia invejável, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é psicóloga, psicanalista e comunicóloga, tá? Como cineasta, produziu e dirigiu documentários importantes para a história regional. Entre eles, Nos Trilhos do Tempo, de 2009, Itabuna 100 anos, a história contada, em 2010. Esse eu tive o prazer de participar. Ferradas, um berço amado, 2011. Cacau para sempre, em 2012. Valdomiro volta para casa, em 2014. E mais recentemente, o documentário sobre os 40 anos da Unimed, tá? Que foi lançado em 2023. Como psicóloga, ela é especialista em saúde mental, especialista em neuropsicologia, especialista em terapia familiar. Atualmente é mestranda em Ciências da Saúde na UESC, onde desenvolve pesquisa na área do sono. Eu vou querer, inclusive, tirar umas dicas com ela, porque eu não consigo dormir às vezes. E é presidente da Academia de Letras de Itabuna, a Alita. Bom, Raquel, temos aí uma foto sua que eu gostei muito, né? É uma foto muito especial, muito artística, que é a capa do seu primeiro documentário, que é a foto do meu primeiro documentário, uma foto muito especial para mim. Ele vai Exato. colocar Nos Trilhos do Tempo, foi o meu documentário de conclusão de curso. Estava terminando o curso de comunicação, Sim. então estava nessa transição aí, era formanda, né, mas ainda não era formada. Em E foi um grande comunicação. aprendizado, em comunicação. Maravilha. Foi um grande aprendizado esse documentário, foi uma alegria, foi um prazer, é um marco na minha vida. Eu estava grávida Sim, durante a temos inclusive a gravação foto, né? desse Eu pedi para o documentário. nosso diretor Silas colocar Então, a foto eu 4. gestei esse documentário junto com minha segunda filha. Sim. E ele ocupa um lugar muito especial no meu coração. Aí, Que maravilha. foi uma das entrevistadas do documentário Nos Trilhos do Tempo. Está disponível no YouTube. No YouTube Para eu vou quem assistir. quiser vou assistir. assistir. Todas as minhas obras audiovisuais estão disponíveis no YouTube. Eu sou muito a favor da democratização mesmo daquilo que a gente Sim. produz. É E aí eu importante, estava né? na ilha de edição Olha só. da UESC, meu querido Max. Na época dos computadores com na época- monitor de tubo de imagem. Isso, aí eu tava com meu barrigão, tava Incrível. terminando a edição. Então eu participei assim, eu acho que em todos os filmes eu estive em todas as etapas do processo, sabe? Pré-produção, produção, gravação, direção e É tão gostoso quando a e gente participa de edição. tudo, né? É. E aí eu digo que meus filmes são filhos. É, São filhos. são obras muito afetivas para você, né? Uhum, Muito especiais. É incrível como o artista ele tem essa relação com suas obras, né? é verdade. Eles cuidam como se fossem realmente seus filhos. São Eles vão orgulhos passar um da minha legado vida. através daquilo. Hoje eu não atuo mais como cineasta. Me considero até uma cineasta aposentada. Hoje, Você tá brincando comigo? profissionalmente, sim. Ah, eu não sabia dessa informação, Profissionalmente, pessoal. Em qualquer lugar que eu vou preencher, pergunta a profissão, eu coloco lá psicóloga e psicanalista. Como comunicóloga, atuo aqui na TVI, que eu não deixo a TVI nunca. Isso aqui é minha segunda casa, sou apaixonada por esse espaço. Então, mas assim, profissionalmente hoje, eu vivo da psicologia, sou apaixonada pela psicologia.
E eu tenho muito orgulho da minha trajetória como cineasta. E acabou que ano passado eu já tinha muito tempo sem filmar. Eu fui convidada pelo meu querido confrade Silvio Porto para fazer o documentário dos 40 anos da Unimed. Da Unimed, que eu não assisti ainda, quero ver. Na barriga, Vitor, porque eu me perguntei assim, gente, eu tô há tanto tempo sem fazer filme, será que eu ainda sei? Mas é como andar de bicicleta. Perfeito. Né? É como andar de bicicleta. A gente Na nunca hora desaprende. que as câmeras foram ligadas, eu comecei a entrevistar. E sabe que eu acho assim que a minha experiência como psicóloga e na parte de quando eu entrevisto assim, eu acho que uma coisa ajuda muito a outra. Exatamente. Porque eu tenho uma curiosidade genuína sobre o ser humano, sobre as histórias de vida. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de contar histórias. E eu acho que isso me ajuda tudo, tanto na clínica como psicóloga, quanto quando eu estou entrevistando. Cineasta, né? E aí eu incrível fiz o isso mesmo documentário da dos entrevista. 40 anos da Unimed. Foi meu último filme, Olha, a não ser que alguém querido me faça um outro convite que eu não possa recusar. olha, eu acho que eu vou fazer um convite, viu, pessoal? A gente vai estar lançando um documentário em breve, né? Na verdade, é um curta de ficção e um documentário sobre Adonias Filho. Nossa. É o primeiro filme de ficção sobre Adonias Filho. A gente teve o prazer de ser contemplado no edital do Paulo Gustavo. Que alegria. Então a gente vai reconstruir época. Nossa. Vai ser bem assim, a lá Hollywood mesmo. Panos verdes, né? E a gente vai contratar um figurinista para poder fazer o figurino de 1930, 1950. Então, poxa, está convidada, né? A participar desse projeto, Estarei querido. participando com muita Tintomi também alegria. vai estar lá. Sendo dirigida pelo mestre agora, né? Quem dera, quem dera. O aluno, Mas né? O aluno virou mestre. O bom professor é aquele que faz um aluno se tornar melhor que ele. Olha, ela falou mestre, mas Olha, que elogio. ela hein? foi a minha mestre, né? No Divina Providência. Eu lembro que você passou um filme, nossa, foi o Sonhos de Akira Kurosawa. Foi. A única pessoa que Japonês. prestou atenção no filme foi Vitor. Todo mundo dormiu na sala. Todo mundo dormiu. Era complicado passar filmes assim com Mas foi muito bacana. uma estética diferente. Mas é um filme lindo, Sonhos de Akira Nossa. Kurosawa. Eu sou apaixonada. Central do Brasil também você passou lá. Central do eu lembro. Brasil. E o Walter Salles, depois de tantos anos, né? Volta agora com Ainda Estou Aqui, com Fernanda. Central do Torres. Brasil é um dos clássicos, né? Do cinema aí. Eu E é considero brasileiro, um dos né? Melhores Brasileiro. filmes nacionais. Eu assisti ele, eu gostei muito com Fernanda Montenegro ali, escrevendo as cartas, né? É lindo, 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 Central do Brasil. E olha, pessoal, eu trouxe aqui, viu, Raquel? Tomei a liberdade de baixar o trailer do documentário sobre Ferrada, tá? Se você não se importar, a gente poderia passar um pouquinho ali na tela? Amo esse trailer. Eu acho que é o meu trailer preferido. É? É. Então olha só, tive a Todos os sorte trailers. de cair no seu preferido. Então vamos pedir pro diretor Silas colocar o trailer do documentário Ferradas, um Berço Amado. E até combina com o Amado de Jorge Amado, Jorge né? Amado, exato. Nasceu em Ferradas. Teve o patrocínio da FIC, Teve já vi apoio ali. da FIC na época de Ciro de Matos. Tanto Itabuna 100 anos quanto Ferradas foram possíveis por causa do diretor da FIC, Ciro de Matos. Consegue colocar o áudio pra gente, Silas? É linda. Plantas nativas do Cerrado. A máquina ali antiga, né? Eu lembro quando eu era criança, a minha avó tinha uma máquina dessa, eu ficava assim admirado, ela vendo ela costurar na mão. É uma coisa incrível. Ferrada era um breu de escuro, não tinha luz. Olha, essa farmácia aqui, provavelmente, eu creio, não exagerando, muita gente vai achar que é exagero, que tenha 200 anos. Quem diz que nasce de bolsa é o homem, e quem nasce de pau pra cima é a mulher. Thelma Padilha, ele se tornou poeta. Tem até uma história que o Jorge Amado dizia que não era filho de Ferradas. Ele nunca negou. Eu sou afilhada de Jorge e de Zélia com muito orgulho. Jorge Amado escreveu também sobre Itabuna, escreveu sobre Ferrada. Quem não era padrinho, era afilhado, era primo, era tio, quer dizer, era praticamente uma família.
Então eles nivelaram o campo de Ferradas com a areia do rio Cachoeira. Para mim, o lugar melhor do mundo é Ferradas. Aqui até os doidos, quando chega aqui, não quer sair mais. Olha. 300 vezes que eu assisti, eu vou me emocionar, sabia? Com meus filmes É. e com meus trailers. Porque foi uma coisa que eu fiz com a alma, com as entranhas, com o coração. É uma obra que você se Imagina. envolve, na verdade, né? De Sim. corpo e alma, então não tem como não se emocionar. Eu me recordo de cada gravação, cada entrevista, eu me recordo fazendo essa imagem da cruz Ah, para a você igreja. se recorda do exato momento ali que você... Eu sou capaz fez. de lembrar de cada segundo de todos os filmes. Então, Maravilha. porque realmente eu estava ali presente, plena, feliz, de corpo, alma, coração e espírito. Então, Esse foi o uma seu alegria. primeiro? Esse foi o meu terceiro. Terceiro. O primeiro foi Nos Trilhos do Tempo, que Nos conta a Trilhos do história da antiga ferrovia, que muita gente nem sabia que existia. E que foi extinta, enfim, terminaram com ela em 1964, mas ela durou de 1901 a 1964. Nos Trilhos do Tempo, que foi o que eu estava grávida, meu documentário de conclusão Sim. de curso. E Depois vimos eu a já imagem tive, na depois tela. assim, saindo da faculdade, eu tive a honra de fazer o documentário dos 100 anos de Itabuna. Olha em só, um atrás do 2010. outro, são, né? Momentos-chave da Tive sua a vida. honra de fazer o documentário, assim, não conhecia ninguém, nem Ah. na prefeitura, nem na Fundação de Cultura, assim, ninguém me indicou, foi uma coisa assim, eu coloquei o meu documentário Nos Trilhos do Tempo no envelope, deixei lá na FIC para alguém assistir, Sim. e acabou que Ciro de Matos, que eu não conhecia na época, hoje é um grande amigo, meu confrade, Ciro pegou o filme lá na recepção, levou para casa, assistiu, gostou e falou: eu quero que você faça o documentário contando os 100 anos de Itabuna. Gente, e aí se iniciou uma bela amizade, né? E aí, que dura até hoje, né? Olha, estou de volta aqui com vocês e já quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e dizer o seguinte: a nossa programação ela continua. O TVI News de hoje se encerra por aqui, mas vem aí TVI Esportes e logo em seguida Alerta Cidade de Newton Santos. Amanhã eu estou de volta com muitas informações, entrevistas e, claro, quadros especiais. Amanhã é dia de Politizalis e também de O Assunto é com Kleber Torres. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.